Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 20 de junho de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. O homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira o mal. Lucas 6:45. Meta do mês: desenvolver justiça, amor e caridade. Será possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, pergunta 812A. Meta do dia: compartilhar a dor do próximo e buscar diminuí-la. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus a brandura e a indulgência. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante colocar diante de Ti todas aquelas pessoas que amamos, todas aquelas pessoas que não amamos tanto. E rogamos, Jesus, que nos ajude a trabalhar no nosso coração, na nossa mente, os sentimentos de brandura e de indulgência. Fica conosco, Jesus, graças a Deus. Meus amigos, hoje, quinta-feira, é dia de estudo. Então, hoje nós temos o estudo da obra A Direção da Casa Espírita, e nós vamos estudar a direção de Paulo. Então, é muito importante a gente estudar para que a gente possa compreender um pouquinho mais a dinâmica do trabalho do Cristo. Então, hoje, às 7:30 da noite, o estudo será virtual, tá bom? Nós vamos, durante o dia, estar divulgando o link da nossa reunião. Meus amigos, amanhã nós teremos a palestra na Casa Espírita Allan Kardec, na cidade de Nova Monte Verde, às 7:30 da noite, presencial, tá bom? Ah, faz dias que nós não vamos lá por questões pessoais nossas, mas amanhã nós estaremos em Nova Monte Verde, tá bom? Então já convidamos aí os amigos para participarem conosco desse momento do estudo do Evangelho. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Nós vamos para a nossa quarta mensagem, tratando deste capítulo e deste versículo. Eu e o Pai somos um. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Comungar com Deus. A fidelidade a Deus e a comunhão com o seu amor são virtudes que se completam, mas que se singularizam no quadro de suas legítimas expressões. Já foi fiel a Deus quando afirmou no torvelinho do sofrimento: ainda que me mate, nele confiarei. Jesus comungou de modo perfeito com o amor divino quando acentuou: eu e meu Pai somos um. A fidelidade precede a comunhão verdadeira com a fonte de toda a sabedoria e misericórdia. As lutas do mundo
representam a sagrada oportunidade oferecida ao homem para ser perfeitamente fiel ao Criador. Aos que se mostram leais no pouco, é concedido o muito das grandes tarefas. O Pai reparte os talentos preciosos de sua dedicação com todas as criaturas. Fidelidade, pois, é compreensão do dever. Comunhão com Deus é a aquisição de direitos sagrados. Não há direitos sem deveres. Não há comunhão sem fidelidade. Eis a razão pela qual, para que o homem se integre no recebimento da herança divina, não pode dispensar as certidões de trabalho próprio. Antes de tudo, é imprescindível que o discípulo saiba organizar os seus esforços, operando no caminho do aperfeiçoamento individual para a aquisição dos bens eternos. Existiram muitos homens de vida interior iluminada que podem ter sido mais ou menos fiéis, porém, só Jesus pôde apresentar ao mundo o estado de perfeita comunhão com o Pai que está nos céus. O Mestre veio trazer-nos a imensa oportunidade de compreender e edificar. E se confiamos em Jesus, é porque, apesar de todas as nossas quedas, nas existências sucessivas, o Cristo espera dos homens e confia em seu porvir. Sua exemplificação foi, em todas as circunstâncias, a do Filho de Deus, na posse de todos os direitos divinos. É justo reconhecermos que essa conquista foi a sagrada resultante de sua fidelidade real. E o Cristo se nos apresentou no mundo em toda a resplendência de sua glória espiritual, para que aprendêssemos com ele a comungar com o Pai. Sua palavra é a do convite ao banquete de luz eterna e de amor imortal. Eis porque, em nosso próprio benefício, conviria fôssemos perfeitamente fiéis a Deus desde hoje. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, novembro de 1940. E também na obra Coletânea do Além, da editora LAC, capítulo Comungar com Deus. Meus amigos, há mais de 80 anos, o Emmanuel trouxe para todos nós esta mensagem, conclamando a cada um de nós para o compromisso com Jesus, o compromisso com Deus. Nós, na categoria de filhos de Deus, temos o compromisso de viver aquilo que Jesus pediu que vivêssemos. Como diz o Emmanuel, nós temos o direito de estarmos na posse de todos os direitos divinos. E só estaremos assim se nós estivermos comungando com Jesus. Não tem como a gente estar na posse dos
plenos direitos divinos se nós não estamos em comunhão com Deus. E todos nós sabemos, meus amigos, que para estarmos em comunhão com Deus, nós precisamos fazer o que Jesus veio aqui trazer para todos nós, nos ensinar. Jesus veio pegar-nos pela mão e falar: é por aqui. É dessa maneira que nós vamos estar na posse do reino de Deus. Por isso, meus amigos, devemos a cada dia buscar estarmos nesse grupo de fiéis a Deus. Não naquela fidelidade que ainda a gente não compreende tanto, mas é que precisamos ir nos desligando de tudo aquilo que nos impede dessa comunhão. O ódio, a mágoa, os ressentimentos, o egoísmo, o orgulho, a falta de caridade, tudo isso nos distancia de Deus. Isso não quer dizer que nós perdemos o título de filho de Deus, mas entramos naquela categoria de filhos rebeldes. E todo filho rebelde, ele perde aos poucos essa comunhão com Deus. Deus não nos abandona, Deus não nos deixa ao bel prazer, esquece da gente, não. Essas ideias que Deus vinga, que Deus fica chateado, isso aí é só para causar medo na gente. O que nós temos que perceber é o seguinte: que quanto mais fizermos o que Jesus pediu que fizéssemos, mais nós vamos aproximando de Deus. Deus não nos abandona. Isso é ponto já firmado. Jesus também não nos abandona. Isso é ponto definido. Mas quem afasta de Deus, quem afasta de Jesus, somos nós mesmos, pelos nossos equívocos, pelos nossos, pela má compreensão do Evangelho de Jesus. Então, quando a gente entra nessa vibração, a gente vai se afastando, a gente vai se tornando uma pessoa ignorante, uma pessoa brutalizada, uma pessoa que acha que para estar com Jesus é só meu grupo que está com Jesus. Os demais que pensam diferentes, aí não são os escolhidos de Deus. Isso é um equívoco, e muitas vezes, inclusive esses irmãos que pensam assim, no fundo eles percebem que eles estão equivocados. No fundo, eles percebem que está faltando algo a mais, né? Então a gente vê aqui, eu acho que na leitura, como a gente não edita nosso vídeo, acho que na leitura eu li, em vez de Jó, eu li já, né? Mas acho que eu devo ter, vou depois dar uma verificada, mas Jó, ele foi fiel a Deus quando ele disse: ainda que me mate, nele confiarei. Então isso mostra a, 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 a profundidade dessa comunhão com Deus. Quando a mulher de Cusa, está escrito lá na obra Boa Nova, Humberto de Campos traz para nós, por meio da mediunidade de Chico, quando ela estava para ser atacada lá no circo, que ela foi presa junto com o filho, e o soldado pedindo para ela condenar Jesus, para ela rejeitar Jesus, né? Abjura, ou seja, negue Jesus. Aí o filho falava: mãe, negue Jesus, abjura, mãe. Ela disse: cala, meu filho. É com Jesus que nós somos bons, é com Jesus que nós vamos continuar firmes. E nesse momento ela é atacada, né, pelos animais. E quando ela se desprende do corpo,
ela vê Jesus vindo buscá-la, né? Jesus agradecendo a ela por ela ter assumido o compromisso. Então, aqueles que estão com Jesus, eles assumem o compromisso até as últimas consequências, ao ponto de nós dizermos como Paulo: já não sou eu que vivo, mas é Jesus que vive em mim. Gente, quando que nós vamos conseguir falar essa fala de Paulo? Somente o dia que nós não tivermos mais ódio no nosso coração, quando nós não formos mais egoístas, quando nós não formos mais orgulhosos, quando a gente não tiver dentro da gente ainda aquela vontade, né, de agredir alguém, aí nós vamos dizer, como Paulo: já não sou eu que vivo, é Jesus que vive em mim. Aí, meus amigos, nós temos a profundidade da comunhão com Deus, podendo chegar a essa fala do Cristo: eu e meu Pai somos um. E nesses 4 dias que nós estamos estudando esta fala do Cristo, quantas coisas nós aprendemos. Então, nós temos as lutas diárias, né, que a vida aqui na Terra nos apresenta, como é uma questão natural da nossa existência terrestre. Nós temos que levantar cedo, nós temos que ir trabalhar para adquirir o pão de cada dia. Nós temos os filhos para cuidar, nós temos a esposa, o esposo, nós temos a família para cuidar. Os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos familiares, todos esses são partes nossa. E temos, além disso, os amigos, os colegas de trabalho. Temos também aquelas pessoas que nós não simpatizamos tanto com elas. Mas nós temos que buscar a tolerância. Às vezes a pessoa fala uma fala que nos agride, não retrucar, nos acalmar, serenar, e no momento oportuno, se houver necessidade, a gente conversa sobre aquele assunto. Caso contrário, devemos deixar para lá e continuar na tarefa do Cristo, né? E aos poucos as pessoas vão perceber que elas estavam equivocadas. Quantas vezes a gente não percebe que estamos equivocados diante de alguma coisa, mas que naquele momento nós queríamos que as coisas fossem daquele jeito, e acreditávamos que era daquele jeito, mas que podem, no decorrer do tempo, ter percebido: olha, eu podia ter feito diferente. Então, meus amigos, vamos buscar ser, como diz o Emmanuel na mensagem de hoje, a partir de agora. Não adianta a gente ficar apegado aos nossos traumas. Quem que não tem trauma? Levante a mão, né? Todos nós temos traumas. Nós temos os nossos traumas da nossa infância, nós temos traumas da adolescência, até da vida adulta temos alguns traumas, algumas encrencas que nós temos, e além disso, nós temos muitas coisas antigas das outras encarnações. E se a gente ficar apegado, deixando aquele trauma ali, aquela encrenquinha, martelando na nossa mente, nós não vamos conseguir avançar. Há momentos que precisamos resolver esse problema que se instalou, mas não ficar patinando ali, atolado naquele problema, buscar solucionar e daí a gente continuar avante, né? Então, vamos buscar essa comunhão com Deus, nos manter em comunhão com Deus. Comunhão com Deus não é só fazer prece. Comunhão com Deus é amar. Comunhão com Deus é ser fiel a Deus. Comunhão com Deus é fazer caridade. Comunhão com Deus é viver com Jesus, é amar, é o aperfeiçoamento individual, é a reforma íntima. Então, busquemos ser fiéis, né, meus amigos? Nós vamos parando por aqui e vamos
Os amigos podem depois estar ouvindo novamente a mensagem. Eu sempre digo, eu olho de um ponto, você pode olhar de outro, né? Mais tarde, ou daqui a um ano, quando eu for ver o vídeo novamente, nossa, eu podia ter pensado assim, podia ter falado desse jeito. Então, nós vamos aprendendo. Estamos num processo de aprendizado, cada um de nós. Então, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão. Nós nos colocamos nesta manhã diante de Ti para agradecer por todas as oportunidades que nós estamos tendo, oportunidades de andar, oportunidade de falar, de pensar, de ver, oportunidades de ouvir. E que consigamos, Jesus, utilizar desses meios que nós temos para viver o teu evangelho, para auxiliar aqueles outros que estão conosco na caminhada, para que todos avancemos juntos. Sabemos, Jesus, que a nossa salvação é individual, mas também coletiva. Que consigamos abrir as nossas asas, as asas da sabedoria e as asas da caridade, do amor. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.